Sejam todos muito bem-vindos. Crianças, pais, padrinhos, avós, amigos e amigas. Que saudades tínhamos nós deste feliz encontro de irmãos e irmãs para celebrarmos juntos a Eucaristia como uma só família à volta da mesa da Eucaristia. Com a crise do novo coronavírus, as celebrações públicas da Eucaristia não foram possíveis. E isso foi para muitos de nós um tempo de doloroso jejum eucarístico. Muitos descobriram então o Senhor presente em todos os lugares, a começar pela família. A transmissão das celebrações eucarísticas pelos mídia foi uma solução de emergência pela qual muitos ficaram gratos. Mas sejamos claros. A transmissão virtual não pode substituir a presença real do Senhor na celebração eucarística. Este Deus, que se fez carne, que se fez pessoa em Jesus, faz-se presença real na carne viva desta Assembleia reunida em seu nome. Faz-se presente na palavra aqui proclamada de viva voz. Faz-se presente de modo substancial no pão e no vinho consagrados sobre o altar. Faz-se presente no sacerdote que presida esta celebração em nome de Cristo e diante da sua Igreja. Sem pessoas reunidas em assembleia, sem pão, sem povo, sem pão e vinho na mesa, sem sacerdote, não há Igreja. Não há Eucaristia. Vamos acolher este grupo de crianças que irão hoje e pela primeira vez participar plenamente na Eucaristia ao tomar parte na comunhão do corpo do Senhor. Procuremos participar com todo o coração, toda a nossa mente e todos os nossos sentidos para vivermos intensamente este encontro com o Senhor. De pé, voltamo-nos para a porta de entrada de onde tem início a procissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a alegria e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que alegria podermos voltar a participar presencialmente na Eucaristia. Mesmo se com algumas limitações,
e cuidados acrescidos. E hoje esta alegria é maior por recebermos estas crianças que irão comungar pela primeira vez o dom do corpo e do sangue do Senhor. Celebramos neste 26º domingo litúrgico a festa da Eucaristia, para a qual tendem o batismo e os demais sacramentos. A Eucaristia é a fonte e o cume da vida cristã e da vida da Igreja. Sejam todos bem-vindos a esta casa que é nossa, porque é de todos. Todos família, todos irmãos, todos à mesa. Façamos então os preparativos para a mesa do Senhor. Diante de Jesus, deixando que Jesus nos lave por dentro e nos purifique do pecado, vamos cantar e suplicar ao Senhor pela sua misericórdia. Façamo-lo na língua grega, a língua do Novo Testamento. Estas palavras significam Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia. Cantemo-las para que cheguem mais alto ao coração de Deus e mais em profundidade ao nosso coração. Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, Ele nos conduz à vida eterna. Porque o Senhor é bom, queremos cantar-lhe um hino de louvor.
Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentamo-nos e abeiramo-nos agora da mesa da palavra. Há uma ligação muito forte entre a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Por um lado, ao ouvirmos a palavra de Deus, nasce ou reforça-se em nós a fé. Por outro lado, na parte eucarística, esse mesmo Jesus, que é a palavra que se fez carne humana, dá-se a nós como alimento espiritual. Assim, a partir das duas mesas, a da palavra de Deus e a do corpo de Cristo, a Igreja recebe e oferece aos fiéis o mesmo e único pão de vida. Escutemos atentamente a palavra de Deus. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Vós dizeis: a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel. Será a minha maneira de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditaste nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes acreditando nele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, minha alegria e minha coroa, a breve parábola deste domingo parece inspirada numa cena infantil lá em casa, com um filho mais rebelde que diz repentinamente: não vou,
mas logo depois, recordando-se das palavras do Pai, arrepende-se e faz a sua vontade. E outro, aparentemente muito certinho, que diz rapidamente sim, Senhor, mas na verdade não faz a vontade do Pai. Dirijo esta parábola, por curioso que pareça, em primeiro lugar, não aos filhos, mas aos pais. Aos pais, aos professores, aos catequistas, aos demais educadores cristãos. Porquê? Porque esta parábola põe em evidência a necessária coerência entre o ser, o dizer e o fazer. A nós pede-se-nos um enorme esforço de coerência entre o sim dado, a palavra dita e a vida feita de todos os dias. Caríssimos pais, demais educadores cristãos, não há melhor ensinamento do que o exemplo pessoal. Isto é realmente óbvio, mas esquecemos-lo facilmente. Dirijo também esta parábola aos meninos da primeira comunhão, a quem São Paulo trata carinhosamente por minha alegria e minha coroa. E também o sois para mim. Pensai nesta parábola. Não basta dizer sim, da boca para fora, ou em dias de festa, e depois não fazer o que nos é pedido. Não basta, por exemplo, dizer sim, creio, no dia do batismo, e depois esquecer a oração pessoal, a catequese, a pertença e a participação na comunidade cristã. Não basta dizer amém, amém, sim, ao corpo de Cristo na primeira comunhão e depois esquecer e desprezar o dom da presença real de Jesus na Eucaristia. Jesus adverte-nos nesta parábola para o risco de passarmos a vida a dizer sim, Senhor, mas quando chega a hora de dar a cara, de arregaçar as mangas, encontramos sempre desculpas para dizer não, porque não dá, porque não temos tempo, e voltamos atrás. Jesus diz-nos, seja vosso falar sim, sim, não, não. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Nesta Assembleia, nem todos são pais, mas somos todos filhos. Filhos do Pai que está nos céus. E o nosso modelo de obediência filial à vontade do Pai não é nem o primeiro filho, nem o segundo. É o Filho Jesus Cristo. Ele sim, foi um sim permanente, de entrega e de serviço, na fidelidade à vontade do Pai. Por isso São Paulo, naquela belíssima leitura que escutávamos hoje, dizia, tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Sentimentos de humildade, de bondade, de caridade, de obediência, de paciência, de entrega, de serviço. Olhai, nós que comungamos Cristo, alimentando-nos do pão da vida, só podemos tornar-nos cada vez mais parecidos com Ele. Devemos transformar-nos naquele que comungamos. Alimentados e transformados por Cristo, também os nossos sentimentos podem ser transformados de rebeldia em obediência, de vaidade em humildade, de rivalidade em serviço, de egoísmo em atenção aos outros.
esta comunhão de sentimentos brota, nasce da nossa vida em Cristo. Na Eucaristia recebemos-lo a Ele e Ele recebe-nos a nós. É esta íntima e vital comunhão com Cristo à mesa da Eucaristia que pode transformar os nossos sentimentos. Queridos meninos e meninas da primeira comunhão, a vós muito especialmente, digo-vos como São Paulo hoje aos Filipenses: completai a minha alegria neste dia de festa. Dia a dia, de Eucaristia em Eucaristia, tende entre vós os mesmos sentimentos de caridade, mantendo-vos unidos no amor de Cristo. Vivamos todos unidos e reunidos a partir da Eucaristia como filhos de Deus, como irmãos uns dos outros, como família feliz, à volta da mesma mesa, para chegarmos a ser aquilo que Deus quer: um só coração e uma só alma. Vamos professar a nossa fé no mistério da Eucaristia, respondendo sim, creio, a cada uma das perguntas que vos vou formular. Credes em Deus Pai, que pela Santa Eucaristia é bendito, louvado e reconhecido no seu amor? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, que pela Eucaristia fortalece a sua amizade com cada um de vós e vos une uns aos outros no mesmo amor? Credes no Espírito Santo, que, invocado na celebração da Eucaristia, transforma os dons do pão e do vinho no corpo e sangue do Senhor? Credes na Igreja que vive da Eucaristia, dela se alimenta e por ela cresce continuamente? Credes na ressurreição prometida a todo aquele que comer do pão santo da Eucaristia? Credes na vida eterna, que de certo modo nos é dada já como penhor, como sinal e garantia, cada vez que celebramos a Eucaristia? Queridos irmãos e irmãs, Jesus bate à porta da família para partilhar com ela a ceia eucarística, sacramento da nova aliança. Correspondamos ao seu apelo e invoquemos a sua intercessão, dizendo a cada prece: ouvimos o Senhor. Pela Igreja, para que seja sempre a casa aberta do Pai, pronta a receber todos os seus filhos, que procuram acolhimento fraterno, alimento substancial e acompanhamento espiritual, oremos, irmãos. Ouvimos. Pelos casais cristãos, para que, na ceia eucarística, renovem o selo da aliança pessoal que os une em Cristo, oremos, irmãos. Ouvimos. Pelas nossas famílias, para que saibam partilhar a oração diária e a comunhão eucarística, de modo a crescerem no amor e a tornarem-se verdadeiras igrejas domésticas. Oremos, irmãos. Pelas crianças que fazem hoje a sua primeira comunhão, para que nunca abandonem Jesus nas suas vidas, mas cresçam, permaneçam e frutifiquem na amizade com Ele. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos nós, para que procuremos viver a nossa familiaridade com o Senhor, reunidos com o povo de Deus, à mesa da Palavra e da Eucaristia, onde se alimenta a nossa vida cristã, oremos, irmãos.
Senhor nosso Deus, fazei com que as nossas famílias se tornem lugares de comunhão, cenáculos de oração, autênticas escolas de Evangelho e pequenas igrejas domésticas, onde vive e reina o vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Depois da liturgia da palavra, passamos agora à liturgia eucarística. Chegou o momento da apresentação dos dons. Não se trata de uma espécie de intervalo. Trata-se de nos associarmos à oferta que Jesus faz de si mesmo ao Pai, oferecendo nós mesmos a nossa vida. A recolha das ofertas, por razões sanitárias, é feita à saída no final da celebração. O rito da apresentação dos dons tem a participação das crianças. O Senhor Padre estende agora o corporal sobre o altar. Podem sentar-se. Aqui, neste corporal, como outrora sobre a cruz, o corpo de Jesus é imolado e oferecido. Envolvido num pequeno lençol, daí ressuscitará para sempre. É o mistério da Páscoa que se cumpre sempre que celebramos a Eucaristia. O missal, colocado sobre o altar, ajuda-nos na oração feita em comunhão com toda a Igreja. Agora, cada criança recolhe a sua concha, na qual a catequista com uma pinça colocou uma hóstia ainda por consagrar. Sobre a hóstia está uma pequenina pala de proteção. Depois, cada criança, uma a uma, sobe ao presbitério e sobre o altar coloca a sua concha com a hóstia, a fim de que esta seja consagrada durante a oração eucarística, que é o coração desta celebração. O pão exprime o fruto da terra, do sol e da chuva, que são dons de Deus, e ao mesmo tempo o trabalho que é obra humana. Sem fermento, este pão, alimento simples e essencial, é destinado a crescer por graça do Espírito Santo a partir do mais íntimo daquele que o recebe. Não se trata de um alimento para sustento do corpo, mas de um alimento para fortalecer e fazer crescer a nossa amizade com Cristo.
Nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho. Se Ele pôde mudar a água em vinho, também é capaz de fazer do pão e do vinho o seu corpo e sangue, tornando-se pão de vida. Jesus é a água viva que mata a nossa sede de Deus. Jesus é o vinho novo e bom que enche da alegria do amor os nossos corações. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que nos mandastes oferecer. Aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo nosso Senhor, reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar a sua paixão salvadora, entregou-se a si mesmo como Cordeiro Imaculado e sacrifício perfeito. Neste sagrado mistério, alimentais e santificais os fiéis, para que os homens do mundo inteiro sejam iluminados pela mesma fé e unidos pela mesma caridade. Assim nos reunimos à mesa deste admirável sacramento, para que a abundância da vossa graça nos faça participantes da vida celeste. Por isso, todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao darmos início à celebração do domingo, o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons do pão e do vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para livremente sofrer a morte e dar a vida, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Cântico. Cristo entregue por nós, Jesus Cristo entregue por nós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo entregue por nós, Jesus Cristo entregue por nós. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa em missão por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, particularmente os catequistas destas crianças, seus pais, avós, professores, demais educadores. Fazei que a sua palavra seja assumida e vivida no exemplo que dão, que partilham, com que ilustram a palavra anunciada. E lembrai-vos também destas crianças que hoje pela primeira vez reunistes à mesa da vossa família para tomarem parte no pão da vida e no cálice da salvação. Fazei que cresçam sempre na vossa amizade e na comunhão com a vossa Igreja. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Dai-nos a graça e a alegria de participar na vida eterna com todos aqueles que partiram deste mundo, familiares e amigos, ascendentes e descendentes de todos os que aqui estão presentes, a fim de participarmos na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. A parábola fala-nos de um pai com 2 filhos. São diferentes, mas, apesar daquilo que os distingue, têm em comum a graça de serem filhos deste único Pai, que não nos trata nem nos contrata como trabalhadores, mas como filhos, unidos e reunidos numa só alma e num só coração, tendo entre nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, rezamos cheios de confiança. Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Se não fosse a pandemia, nós poderíamos trocar assim um grande abraço, uns e outros, mas, dado o contexto, é melhor não fazermos. Mas podemos assim olhar uns para os outros. Assim, o menino e a menina para o pai, para a mãe, olhar para os seus padrinhos, assim com um olhar só de carinho, de amor, e pedir ao Senhor que tenhamos entre nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Enquanto fazemos a fração do pão, o coro canta o cântico do Cordeiro. Felizes os convidados para a mesa do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, a nossa digna que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Para a plena participação na Eucaristia, é preciso receber a Sagrada Comunhão, mas que ninguém seja levado a pensar que, pelo simples facto de se encontrar na missa, tenha o direito ou se sinta no dever de comungar o pão eucarístico. Mesmo sem comungar, a participação na Eucaristia permanece necessária, válida, significativa e frutuosa. Todavia, as pessoas que habitualmente não vêm à missa, ou aquelas que estão impedidas por alguma falta grave de o fazer, ou aquelas cuja situação de vida conjugal em consciência não corresponde à plena união de Cristo com a Igreja, não deverão comungar. Nestes casos, é melhor cultivar o desejo da plena união com Cristo e abster-se de comungar. As crianças, que fazem hoje a primeira comunhão, aproximam-se do altar, a partir do qual o Senhor Padre distribui a comunhão, oferecendo a mesma hóstia que cada criança trouxe, mas agora transformada na presença real do corpo e sangue do Senhor. As crianças deslocam-se em procissão para receberem a comunhão, guardando o distanciamento físico. Ao chegar junto do altar, tiram a máscara, desinfetam as mãos e recebem do pároco a comunhão na mão. De entre os demais fiéis, a partir deste momento, quem vai comungar fica de pé. Quem não vai comungar, sente-se desde já, por favor.
Aos fiéis comungantes presentes na Assembleia, lembramos: os ministros da comunhão irão ter convosco ao vosso lugar para evitar movimentações. Antes ainda de comungar, alguém da equipa de acolhimento irá ter convosco para a desinfecção das mãos. Cada comungante tira a máscara pelo lado da orelha antes de comungar, desinfeta as mãos de seguida, comunga pela mão, recoloca a máscara depois da comunhão. Uma vez que nem o ministro nem o comungante dizem seja o que for ao distribuir a comunhão, demos desde já o nosso assentimento de fé em comum. O corpo de Cristo.
E assim, um a um, nos fomos abeirando da mesa da Eucaristia. Estamos com certeza muito felizes. Convidava agora todos os meninos, uma vez que o último, neste caso a última, já comungou, vamos nos sentar e cantar, louvar, agradecer a Jesus, porque está presente no nosso coração, porque veio até nós, fez-se alimento, para que também os nossos sentimentos se transformem à imagem, à semelhança dos seus sentimentos.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento da Eucaristia renove a nossa alma e o nosso corpo, transforme todos os nossos sentimentos, para que, unidos a Cristo, nesta memória viva da sua Páscoa, possamos tomar parte na alegria eterna. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podem sentar-se só um bocadinho, nós estamos mesmo a concluir. Esta palavra final é para vos dizer da minha alegria. Eu até quando estou mais emocionado os óculos embaciam logo. Mas queria dizer-vos da minha alegria, da nossa alegria, em ver esta igreja com tantas crianças, seus pais, padrinhos. E eu também fiz questão de ter lugar para os avós. Todos concordam que os avós têm uma importância muito grande. Muitas vezes são eles até sem ofensa para os padrinhos. Às vezes são os verdadeiros padrinhos, a retaguarda dos pais. E por isso, quando organizamos esta festa, em 5 vezes, a nossa preocupação era fazer com um número que tornasse possível a participação também dos avós. E por isso saúdo-os de modo especial, porque sei que muitos deles foram os primeiros a transmitir a fé, o amor a Jesus, o amor à Igreja, o amor a Maria, a José, à Sagrada Família, e dizer-vos como isso é tão importante, contagiarmos a alegria da fé. Obrigado por isso. Aos catequistas, há um ou outro, que se dirá na forma do masculino, agradecer-lhes este trabalho imenso. Vezes como essa recordação está tão bonita, como tudo isso tem um trabalho de amor. Alguns estavam na praia em agosto e estavam as catequistas a fazer esse trabalho aqui, à vez, a aproveitar alguns tempos. E por isso quero agradecer-lhes de todo o coração, já o fiz nas outras celebrações, falo aí amanhã e falo aí sempre, porque elas merecem esta gratidão e creio que a grande recompensa que recebem é esta luz dos vossos olhos que hoje ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração de alegria. E dizer aos pais, padrinhos, avós, que nós queremos continuar a caminhar juntos. Vamos adaptar a nossa catequese de modo que ela respeite todas as regras, até mais do que nas escolas, respeite todas as regras do distanciamento físico, da segurança, das regras sanitárias. Estamos a dividir os grupos em horários diferentes, para virem presencialmente em dias diferentes, para que tudo seja feito com respeito máximo pela vida de cada um. E têm sido noitadas, não é, Jerónima? Noitadas com números, com nomes, com grupos, com horários, com salas, com exceções, com problemas, mas nós estamos a conseguir dar a volta. Queremos envolver muito os pais neste processo, sem os quais nós não conseguiremos fazer nada. E depois teremos uma reunião já marcada, já vos avisei, para falarmos com mais pormenor de tudo isto. Agradecer ao coro, a esta equipa técnica que está a fazer a gravação e a transmissão, àqueles que estão a tirar fotografias. Daqui a poucas horas estará tudo já pelo mundo além. Portanto, estará tudo na rede e nós podemos partilhar também a alegria e o testemunho desta bela experiência. Obrigado a todos
Digo-vos que é muito trabalhoso esta multiplicação dos vários grupos, mas por outro lado também ganhamos um bocadinho na harmonia, na serenidade, no silêncio, enfim, também há coisas muito boas, mas nós estamos a fazer isto com muito amor para que tudo corra e decorra da melhor forma e vamos nos ver com certeza muito em breve. Eu vou dar a bênção, depois há algumas recomendações para a saída. Vamos nos pôr de pé. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas recomendações então para a nossa saída. Saiam segundo a ordem que vos for indicada pela equipa de acolhimento. Conservem sempre a máscara no rosto, mantenham a distância de 2 metros e deixem a vossa oferta nas respectivas caixas à saída. Evitem conversar ou reunir-se à saída da igreja. Tenham um bom domingo. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a festa iniciada aqui se prolongue em nossas casas, à volta de outra mesa. Cada domingo somos chamados a esta casa para encontrar em Jesus o amigo, o companheiro, o alimento e o sustento da nossa vida. Enquanto isso, cantamos com alegria. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma ovelha que encontrou pasto.